Olá, eu sou Álvaro Pimentel, professor da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, e por sugestão dos participantes do seminário O Tempo é Superior ao Espaço, ocorrido no contexto do 16º Simpósio Internacional Filosófico-Teológico da FAGE, compartilho dois vídeos, este vídeo 1 e depois o vídeo 2, com os interessados em compreender e aprofundar pontos fundamentais do magistério do Papa Francisco. Espero que seja de proveito para todos. Um abraço. Quando você quiser, podemos. Não, podemos começar, então. Primeiro, eu só gostaria de agradecer ao professor Álvaro por essa contribuição no nosso seminário, como sempre acontece. Lembrando que os seminários, eles acontecem, então, 2 dias, hoje e amanhã, desse mesmo horário, e depois, às 16, todos estão convidados para as comunicações também. Vocês podem encontrar no caderno de resumos as indicações, aqueles que tiverem interesse. Então, muito obrigado, Álvaro, e vamos em frente. Muito obrigado. Sim, obrigado, Elton. Então, é um prazer, claro, né, fazer aqui essa partilha, digamos assim, de um tema de estudos. Eu chamo esse tipo de exposição que eu vou fazer de uma meditação. Então, nós vamos fazer uma meditação sobre vários textos, né, do Papa Francisco, e uma meditação no sentido agostiniano, né, que depois é retomado por Descartes, toda a tradição da filosofia francesa e tantos outros, né, é sempre um percurso pessoal, né? Então, o que eu vou compartilhar com vocês é um percurso pessoal, uma meditação, sobre esse tema do tempo sendo uma realidade superior ao espaço, que é outra realidade, né? E como isso nos ajuda a entender a dimensão social da evangelização, como processo e longa estrada, quer dizer, dentro da perspectiva temporal, certo? Então, nós vamos falar de evangelização, mas de uma forma que é uma forma que obedece a uma intuição temporal. Para isso, claro, eu vou ter que, meditando, convidar vocês a entenderem o que é pensar segundo o tempo, né? Ou seja, entrar na intuição temporal, que me parece é a forma do pensamento de Francisco, sobretudo no que diz respeito a situações de grande conflito, dor, dificuldades, né, tanto sociais quanto pastorais, certo? Então, eu preparei alguns diapositivos, né, que tem como única finalidade ajudar a seguir essa meditação, né? E eu vou projetar esses diapositivos para vocês, e vocês podem ficar inteiramente à vontade para, sobretudo através do chat, irem compartilhando seus pensamentos, né, dúvidas, questões. O Elton está nos acompanhando, se ele achar conveniente, ele pode interromper também a apresentação para a gente fazer um diálogo, ou se alguém achar se alguém achar importante, e isso eu não estou querendo dizer que tem que ser uma coisa assim excepcional, né? Pode ser algo estritamente pessoal, pode também interromper a apresentação em qualquer momento, basta levantar a mão para a gente entrar também nesse diálogo, tá? Então, eu inicio o compartilhamento da tela. Vocês já devem estar vendo a tela, certo? Sim. Já estão vendo, ótimo. Bem, aí nós temos o título, né? O tempo é superior ao espaço, a dimensão social da evangelização como processo possível e longa estrada. É uma meditação desses números 176 a 258 da Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho.
A inspiração eu recolhi desses trechos, né, que estavam grifados no meu livro, na leitura que fiz, são os números 222 a 224, são trechos e palavras, e 225. Então vamos ler juntos essa inspiração. Diz-nos o Papa Francisco: há uma tensão bipolar entre a plenitude e o limite. Tensão entre a conjuntura do momento e a luz do tempo. O tempo é superior ao espaço. Este princípio permite trabalhar a longo prazo, sem obsessão por resultados imediatos. Assumir a tensão entre plenitude e limite, outorgando prioridade ao tempo. Dar prioridade ao tempo é ocupar-se com iniciar processos, mais do que com possuir espaços. O tempo rege os espaços, os ilumina e os transforma em elos de uma corrente em constante crescimento, sem caminhos de retorno. Privilegiar as ações que geram dinamismos novos na sociedade e envolvem outras pessoas e grupos que as desenvolverão até que frutifiquem em importantes acontecimentos históricos. Processos que construam povo, plenitude humana, possibilidades. Este critério também é muito apropriado à evangelização, que requer ter presente o horizonte, assumir os processos possíveis e o longo caminho. Bem, se vocês prestaram atenção nesta leitura, vocês se depararam com algumas afirmações um tanto enigmáticas, né? O que quer dizer que o tempo rege os espaços, que o tempo ilumina os espaços, que os espaços são transformados em elos, né? Que não há caminhos de retorno. O que quer dizer construir povo, plenitude humana e possibilidades, né? Como é essa tensão entre a plenitude e o limite? Afinal de contas, o que é o tempo? Então, eu quero meditar sobre isso com vocês dentro de um contexto. O contexto, claro, é a exortação apostólica Evangelii Gaudium. Olhem só, essa exortação apostólica, ela é dirigida aos bispos, presbíteros e diáconos, às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Então, quando a gente vê esse contexto e lê, digamos assim, esse subtítulo, a gente fica pensando que talvez, não é, a exortação apostólica seja um documento que fale, sobretudo, da pregação do Evangelho, não é? Do cultivo das comunidades, claro, do mundo atual como um lugar em que é preciso aprender a anunciar o Evangelho para as pessoas já batizadas ou para outras pessoas interessadas em se tornarem cristãos, né? Por alguma razão. Isso também fica reforçado pela origem do documento. Ele foi escrito a partir da 13ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos sobre o tema A Nova Evangelização para a Transmissão da Fé Cristã. Então, quando a gente vê isso, né, e depois a gente lê o documento, a gente chega à conclusão que o Papa Francisco não obedeceu, digamos assim, estritamente o Sínodo, se tratava realmente de transmissão da fé cristã, não é? Porque, inclusive, o título é diferente, né? É o anúncio do Evangelho no mundo atual. E quem sabe o anúncio do Evangelho no mundo atual não signifique transmitir a fé cristã. Outra questão do contexto, claro, são as tensões e polarizações sociais que se afastam da sanidade
e se tornam deletérias, né? Nós estamos vendo isso, nós estamos vivendo isso. Eu expliquei bem aqui nesse contexto, né? Tensões e polarizações sociais, não há nada demais, isso é normal. A sociedade é um lugar de tensões, de polarizações, de conflitos, né? Mas o que nós estamos vendo são tensões e polarizações que se afastam da sanidade e se tornam deletérias. E ainda por cima, conflitos internacionais, como este agora dos mísseis hipersônicos, né, entre Ocidente e Oriente, e que vão se prolongar por razões comerciais. A desigualdade entre ricos e pobres, né, mesmo numa pandemia, isso está muito claro. E a realidade, né, na qual o Francisco sempre toca, né, do trabalho rebaixado. A professora Emilce, né, Kuda nos falou disso, a professora Kuda nos falou disso ontem de uma forma muito, muito clara. Né, a gente entender que o problema não é a falta de trabalho, né, quer dizer, as pessoas têm trabalho, o problema é que o trabalho vem sendo rebaixado, né, vem sendo desestruturado. Então, esse é o contexto, e nós temos aí o recorte da exortação. Eu estou falando um pouquinho disso porque muitas pessoas talvez não tenham lido a exortação, não conheçam, né, assim, digamos, as partes da exortação. Então, o Francisco nos diz, logo na introdução, que ele quer tratar nessa exortação da reforma da igreja em saída missionária. Então, vejam aí, já é um grande desafio, né? A reforma da igreja. As tentações dos agentes pastorais, uma igreja entendida como a totalidade do povo de Deus que evangeliza, então uma igreja que a gente pode chamar assim sinodal. Ele quer tratar no documento da homilia e da sua preparação, de fato tem vários números sobre isso, então ele percebe que esse é um problema grave, né? Aliás, todos nós que vamos à missa percebemos que é um problema grave, né? A homilia e sua preparação. Então, esses 4 primeiros tópicos, né, que conformam assim, as primeiras partes da exortação apostólica, são tópicos que a gente poderia entender como concernindo a igreja, né, a interioridade da igreja. Mas depois há 2 tópicos, né, a inclusão social dos pobres, a paz e o diálogo social, que parecem que, digamos, explodem, né, essa conjuntura mais fechada e abrem a questão da igreja para o contato com toda essa realidade social e, claro, essa realidade de conflitos muito grandes, né, que assolam o mundo hoje, necessitando do diálogo e uma conclusão sobre a mística, né, do missionário, digamos assim, né? Então, eu vou fazer um recorte, nós aqui, né, vamos fazer um recorte ainda mais estreito. Nós vamos pegar apenas o que concerne a inclusão social dos pobres, a paz e o diálogo social, e ler isso com a ótica do tempo, como nos pede o Francisco, né? Ou seja, ler a inclusão social dos pobres, a paz e o diálogo social como processos. Então, para fazermos isso, eu tenho alguns pressupostos, né, que eu quero compartilhar com vocês agora. Vou só colocar um despertador aqui. Pronto. Então, alguns pressupostos que eu quero compartilhar com vocês, que me parecem fundamentais para nós entendermos do que estamos falando, né? Então, se trata da igreja no mundo de hoje que quer evangelizar, né? Então, o que é essa igreja no mundo de hoje? Então, primeiramente, é preciso entender que é uma igreja que não aceita a tese liberal, capitalista, da privatização da religião. Então, essa é uma tese que parte de um fato, né? O fato é que há uma privatização da crença, no sentido de que as pessoas se sentem tranquilas, né, para terem uma crença pessoal, embora não participando de comunidades, né? E mesmo a fé religiosa, em muitos contextos, é uma fé que não aparece diretamente, assim, de uma forma pública, né? E quando aparece, gera conflitos, né? Por exemplo, o conflito se
nós devemos ou não ter um crucifixo nas repartições públicas aqui no Brasil, né? Então, isso fica parecendo, né, que é algo como uma religião de Estado, o que não é o caso, né, da Constituição brasileira. Isso não existe no Brasil, pelo menos no direito. Então, é uma tese contra a privatização da religião, então a gente tem que entender o que significaria uma religião não privatizada. Mas também é uma igreja, a igreja que nós estamos querendo, a igreja do Concílio Vaticano II, a igreja de Francisco, né, que se mantém a uma boa distância do Estado, ou seja, não é uma religião de Estado. E também não pretende ser uma teocracia, como no caso do islamismo, né? O islamismo é naturalmente teocrático, né? Não, então manter-se a uma certa distância do Estado. Por quê? Porque é uma igreja que agora se concebe como membro da sociedade civil em colaboração com todos. Então, na sociedade civil, há uma infinidade além claro, dos cidadãos, né, de instituições que estão ali e que querem contribuir para o bem comum. Assim também a igreja. Então, a igreja se torna membro da sociedade civil e, com isso, quer ter um papel público, né, falar nessa sociedade civil, mas não como, digamos assim, uma extensão, digamos assim, do Estado, né? Não, a igreja fala como mais uma voz na sociedade civil e que, portanto, só pode ser ouvida se der testemunho daquilo que diz. Então, a igreja no mundo de hoje, que mundo é esse, né? O mundo de que nós estamos falando, gente, é um pouco mais voltado, né? Nós estamos aqui um pouco mais voltados para a cultura secular ocidental. A gente tem que tomar consciência, não é, de que esse fenômeno, né, chamado de secularização é um fenômeno muito limitado, embora ele tenha uma força universal. O que eu quero dizer com isso? Ele é limitado porque a maior parte das culturas não é secular. A maior parte das culturas não é secularizada. A maior parte no sentido numérico, né? Se a gente fosse fazer uma lista das culturas presentes no mundo, a gente vai ver que a maior parte das culturas hoje ainda não são culturas secularizadas. Ou seja, não são culturas em que a religião se encontra, por assim dizer, ou a fé se encontra separada do cotidiano da vida. São culturas em que a fé é algo que perpassa todo o cotidiano, não é? E que os mitos religiosos são representados, inclusive, nas tarefas do dia a dia. Bom, mas não é assim na nossa cultura secular ocidental, que eu ouso dizer, inclusive, que é uma cultura da cidade, e que não é uma cultura de todos os bairros da cidade, é uma cultura de certos bairros da cidade, ou uma cultura de uma certa camada ou parcela, para ser mais preciso, da população. Né? Então, esse fenômeno da secularização é um fenômeno limitado, mas é um fenômeno que tem uma força universal. Né? Ou seja, o mundo hoje, o mundo tecnocientífico, né? O mundo político, é um mundo que quer se estruturar à parte de qualquer perspectiva de fé. Então, e considera isso como um valor, né? Mas que acaba se tornando bastante agressivo para as sociedades em que a fé é um fator estruturante da identidade. Muito bem, então me parece que é sobretudo para este mundo, né, que nós estamos apontando, um mundo que, inclusive, por causa dessa perda de uma identidade simbólica, não é, se encontra bastante fragmentado e que, por isso, precisa retornar ao tempo, ao diálogo e à formação dos vínculos sociais. E a evangelização? Então, a evangelização de que fala Francisco é, sobretudo, a evangelização por atração,
se eu não me engano, ele está citando aí, por atração, o Papa Bento XVI, né? As pessoas, às vezes, colocam Bento XVI, ou Francisco, como se fosse o contrário de Bento XVI, né? Mas leiam Bento XVI e vocês vão ver que muita coisa do que Francisco faz tem a ver diretamente com o magistério de Bento XVI. Então, Francisco acha que a igreja não cresce por proselitismo, não se trata de conquistar fiéis para a igreja, isso não é evangelização, mas que a igreja se faz por atração. Atração que é exercida por toda a igreja, né, quando ela se torna um povo de Deus, e também por aqueles que fazem parte da igreja, quando se tornam verdadeiros cristãos. Mas, além disso, evangelização quer dizer encarnar o evangelho nesse mundo secularizado, né? Ou seja, encarnar o evangelho nesse mundo secularizado não pode significar, ou provavelmente não vai significar, dessecularizar o mundo, mas fecundar o mundo com as sementes do evangelho, né? Ou seja, aceitar que o evangelho no mundo de hoje pode ser vivido como uma fé laica, não religiosa. Então, isso é muito importante para nós, né, que queremos levar os valores do evangelho às nossas sociedades, a grupos que não podem ser exatamente considerados como grupos que professam uma fé. Tá? Então, esses são os pressupostos, né, de compreender a igreja no mundo de hoje, o mundo de que estamos falando, quer dizer, há vários mundos, né, nós estamos falando de uma fatia limitada do mundo, né, estamos pensando contextualizados nessa fatia limitada do mundo, e aí, como é que a gente pode falar de evangelização? Muito bem. Agora, uma citação de Francisco, no número 183, que, digamos assim, confirma e resume tudo isso que eu acabei de falar. Diz-nos Francisco: ninguém pode exigir de nós que releguemos a religião à intimidade secreta das pessoas. Estão vendo? Contra a privatização, né, da fé. Sem influência alguma na vida social e nacional. Sem preocupar-nos com a saúde das instituições da sociedade civil. Sem opinar sobre os acontecimentos que afetam os cidadãos. Uma fé autêntica sempre implica profundo desejo de mudar o mundo, de transmitir valores, de deixar algo melhor em nossa passagem pela Terra. Então, isso me parece, o que nós poderíamos ver ou entender, né, como a evangelização na sua dimensão social. Então, na sua dimensão social, primeiro, a gente vai ter que vencer essa tentação liberal, capitalista, né, de prescrever uma privatização da fé. Não, a fé não é propriedade privada. A fé é do domínio público e a fé é, sobretudo, comunitária. Então, vencer essa tentação e deixar que a fé seja uma mola, não é? Um dínamo e um fermento de mudança na realidade. Então, se trata de mudar o mundo. Vejam só a expressão do Papa Francisco, como ela é forte, né? É um desejo de mudar o mundo, de transmitir valores, de deixar algo melhor em nossa passagem pela Terra. A gente pode pensar que quem não tem o desejo de mudar o mundo, de transmitir valores e de deixar algo melhor em nossa passagem pela Terra, quem vive pensando, né, em estar confortavelmente instalado e protegido dentro, inclusive, de uma fé religiosa, talvez tenha muita religião, mas pouca fé. Então, vamos entrando logo, né, no assunto, a dimensão social. A dimensão social da evangelização. Vejam só o que Francisco nos diz, né, meditando agora juntos, no número 177 da exortação. O querigma, quer dizer, o anúncio primeiro, né, primeiro anúncio, tem um conteúdo ineludivelmente social.
no coração mesmo do Evangelho está a vida comunitária e o compromisso com os outros. O conteúdo do primeiro anúncio tem uma imediata repercussão moral, cujo centro é a caridade. Então, a imediata repercussão moral, cujo centro é a caridade, é preciso meditar um pouquinho sobre isso, né? Ou seja, a caridade, que é essa responsabilidade pelo nosso irmão, né? Onde está o teu irmão? Não é o samaritano que passa, que vê o outro caído à beira do caminho e vai socorrê-lo, né? E o próprio Cristo, que é o bom samaritano, na verdade, e que se sente responsável, né, pela multidão faminta que o rodeia, se sente responsável pela criança que se aproxima e que pede a bênção ao mestre, né, às crianças, ou por aquela mulher pecadora. Ele se sente da caridade, repercute, né, na moral, ou seja, no agir, que é o agir que realiza o ser humano, né? A realização humana, então, para a Boa Nova, tem uma dimensão que é a dimensão da caridade, ou seja, a dimensão da responsabilidade pelo outro. Isso significa, não é, meus amigos e amigas, que não se trata de mera consequência, mas uma dimensão. A gente às vezes escuta isso, né, como se a doutrina social da igreja fosse uma consequência do Evangelho, né, ou como se a gente dissesse que a caridade, no sentido da generosidade, por exemplo, né, com alguém, é uma consequência da nossa fé. Mas, na verdade, não é isso. Não se trata de algo que nós poderíamos dizer assim, extrínseco ao próprio ato de fé. Quer dizer, no próprio ato de fé já há, no centro dele, já comparece a caridade, né? Crer é abrir-se ao outro, né? A partir de um apelo que vem do outro. Crer é responder. Nesse sentido, crer é tornar-se responsável, crer é amar. Assim, não é uma mera consequência, mas uma dimensão, inclusive o centro da fé. Bem, mas esse centro da fé está num caminho de alegria. A Evangelii Gaudium é a alegria do Evangelho, não é? Então vamos entender bem também essa questão da alegria do Evangelho. Porque a alegria não é um estado de espírito interno, não é? Não se trata de sentir-se bem. Alegria é relação. E tristeza, diz-nos Francisco, é isolamento, autorreferencialidade, não é? Ele gosta muito desse termo interessante, autorreferencial. Amargura, ele usa também, ressentimento, isso é tristeza. Então, se trata de uma inspiração inaciana. Santo Inácio de Loyola chamava isso de consolação. Vocês vão notar que o Papa Francisco não gosta muito de citar Santo Inácio, mas não é má vontade dele, não. É porque ele sabe que se ele, digamos, se apresentar assim muito inaciano, isso pode gerar, talvez, né, em algumas parcelas da igreja, algum tipo de desconfiança. Mas nós vamos ver que o Papa fala o tempo todo de discernimento e de alegria, ou seja, de consolação. De fato, para Santo Inácio, a consolação espiritual é uma vivência de relação com Deus e com o próximo, né? De aumento das virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Então, a alegria do Evangelho é mesmo uma alegria relacional, é mesmo uma alegria que está no coração do que nós estamos chamando a dimensão social da igreja, né? Então, não há alegria sem vida social, sem relação, sem encontro, sem abertura, sem responsabilidade pelo outro, meu irmão e minha irmã. E, de fato, não é quando a gente recolhe alguns dados importantes da nossa fé, a gente se espanta, né? Porque Deus, ele criou-nos homem e mulher, mulher e homem, ou seja, Deus criou-nos comunidade, não é?
Deus não se revelou a uma pessoa, ele se revelou a um povo. Não era interesse de Deus revelar-se a uma pessoa que se tornaria, digamos assim, o chefe da revelação, não é? Dentro de uma pirâmide. Essa representação piramidal, como os egípcios e também os povos da América Latina, né? Os impérios Inca, os impérios Maia, né? Astecas, ali nós encontramos também representações piramidais. Então, na representação piramidal tem um sacerdote, não é? Um sumo sacerdote, alguma coisa assim, ou o próprio chefe da tribo, ou o próprio imperador, que é o mediador entre a divindade e a realidade. Não é? No cristianismo não é assim. Deus se dá e se revela a todos os homens. Ele se dá e se revela a um povo. Não é? Então não há, digamos assim, pessoas privilegiadas na revelação. A revelação é comunitária ou então não é a revelação cristã. De fato, o encontro com Cristo, nesse sentido, não é um encontro individual, mas um encontro pessoal. Pessoa, como vocês sabem, não é uma categoria teológico-filosófica que significa a unidade do ser humano. E o ser humano não é apenas um indivíduo, uma consciência separada. O ser humano ou seja, na ontologia do ser humano, ele é um ser de relação. Tanto assim que alguns autores têm uma expressão muito bonita, eu penso em um em particular, que costuma dizer que no princípio, ou costumava, já falecido, no princípio está a relação. Nós somos relação com o mundo, relação com os outros, relação com Deus. Claro, somos também consciência, liberdade, inteligência, desejo, não é? Corpo e sentimentos. Mas essa estrutura humana não pode ser separada da sua dimensão relacional. Então, quando a gente diz que o encontro com Cristo é pessoal, a gente já está dizendo que o encontro com Cristo passa por todas as dimensões relacionais que constituem uma pessoa. Então, esse caminho, né, da dimensão social é um caminho de alegria, portanto, a dimensão social da evangelização é o lugar por excelência da alegria, do encontro, da responsabilidade, do amor, do afeto, do cuidado, da ternura, mas é também, claro, um caminho de conversão que tem a ver com a inclusão social dos pobres, né? Então, para nós, a caridade, né, o laço da amizade social, o amor aos pobres, isso não são apenas gestos pontuais. A caridade é comunhão, relação, valorização, responsabilidade. E os pobres são também os nossos evangelizadores. Vejam, quando a gente diz que a caridade é comunhão, relação, valorização, responsabilidade, nós já estamos dentro da dimensão temporal. Eu não expliquei ainda a dimensão temporal. Muita gente deve estar se perguntando, mas e cadê o tempo? Calma, gente. Vamos, isso é um processo. A gente vai chegar lá. Tudo isso é para a gente chegar lá e entender. Então, a caridade, em todas essas expressões aqui que eu coloquei, ela é processual, né? Então, essa inclusão dos pobres não é uma inclusão apenas no sentido de uma inclusão econômica. Se trata de incluir os pobres como nossos evangelizadores. Nós somos chamados à conversão à pobreza, para enriquecer a todos de todos os bens, o alimento, a educação, a cultura. Ou seja, todos os bens são dados a todos, mas alguns acumulam os bens, impedem que os bens de todos sejam realmente compartilhados por todos. Então, o caminho de conversão, né, essa inclusão social dos pobres, ela só pode se dar, não se todos os pobres se transformem em ricos, mas se todos se transformam em pobres, ou seja, se todos são capazes de vender tudo e dar aos pobres,
aprender a partilhar e, assim, alegrar-se na partilha, na comunhão, na Eucaristia. E não se trata, viu, gente, de um desapego interior. É muito interessante, às vezes a gente vai, falando da homilia, a gente vai numa homilia, numa igreja. Eu sou padre, mas eu não faço questão de celebrar a missa todo o tempo. Eu gosto muito também de estar na igreja, não é? Porque antes de ser padre, eu sou leigo, né? Nós todos somos leigos. E temos alguns ministérios. No meu caso, tenho um ministério ordenado. Mas é interessante, né, como nas homilias, às vezes os padres ficam assim apertados com esse tipo de evangelho e querem dizer que não se trata disso, se trata de um desapego interior. Há muitas pessoas que são pobres, mas são apegadas ao pouco que têm. Eu acho que isso, não é, corre o risco de ser uma ilusão ou até mesmo uma mentira. Não se trata de desapego interior, coisa nenhuma, não é? O único caminho cristão é o caminho da misericórdia e da caridade. Sem o caminho da misericórdia e da caridade, não há acolhida do perdão. Não é que não haja perdão, né? O perdão de Deus é gratuitamente oferecido a todos. Mas quem não entra no caminho da partilha, do ser e do ter, né? Quem não entra no caminho do amor, né? Amor é partilhar o que se é, o que se tem, esse pode e provavelmente estará na ilusão ou na mentira. Como eu disse, vivendo protegido e confortavelmente, mas desviando-se do caminho numa tentativa de um desapego interior, né? De não ficar assim muito angustiado por causa da inflação, né? Ou porque poderia perder os seus bens, né? Não, isso aí pode ser até uma coisa saudável, né? Um desapego interior, mas não é isso. O Evangelho exige partilha. Muito bem, então, depois de nós entrarmos na dimensão social, né? Então, primeiro foi o contexto, os pressupostos, a dimensão social, e agora que nós estamos aqui mergulhados na dimensão social, que nós já entendemos que não há fé sem caridade, ou seja, que a dimensão social é central, não é, no anúncio e na vivência da fé, a gente pode entrar nesse enigma do tempo como superior ao espaço. E esse enigma que vai nos abrir ao que nós podemos chamar o possível e o longo caminho. Bom, nós estamos em busca do bem comum e da paz social, diz Francisco, para mudar o mundo, não é? Se trata de sermos cidadãos responsáveis no seio de um povo, não como massa arrastada pelas forças dominantes, mas como povo. Ontem eu ouvi uma pergunta sobre o que é ser povo, né? Eu vou explicar um pouquinho aquilo que eu entendi a partir de Francisco. E também do meu conhecimento de ciência política, filosofia política, não é? E assim por diante. Então, converter-se em povo é criar, diz-nos Francisco, uma cultura do encontro numa pluriforme harmonia. E é uma tarefa de cada geração, unir-se para agir e emergir no mundo. Então, um povo... Esses dois primeiros tópicos aqui já mostram que um povo é um grupo de pessoas capaz de se unir, de se articular e de aparecer no mundo, não é? Sendo um encontro de uma pluriforme harmonia. Ou seja, há uma quantidade, uma diversidade enorme que se une, né, e que emerge no mundo. E emerge para quê? Um povo emerge para se expressar em sua singularidade, em sua humanidade e identidade tecida na história. Um povo concebe-se com uma missão no mundo. Então, tem, digamos assim, uma narrativa, né, o mito fundador desse povo, né? O povo de Deus, o povo de Israel, o Israel bíblico, né? O povo brasileiro. Então, cada povo emerge no mundo
com uma singularidade, um modo de ser, um modo, inclusive, de se vestir, de se comportar, uma língua própria, não é? Ou uma língua compartilhada com outros povos, mas que tem um estilo próprio, uma sonoridade própria, né? Valores, e uma contribuição única a dar nesse grande universo humano do mundo. Então, o mundo é feito de muitos povos, né? Mas para a gente se tornar um povo que vive em paz, justiça e fraternidade, né? Ou seja, em plenitude, no reconhecimento da dignidade de uns e de outros, e unido num laço forte, né, chamado fraternidade, há 4 princípios. Então, são 4 princípios para gerar povo, para mudar o mundo. Então, os 4 princípios são esses: o tempo é superior ao espaço, a unidade prevalece sobre o conflito, a realidade é mais importante que a ideia, o todo é superior às partes. Então, são critérios para processos sociais criativos, né, nos diz Francisco, e é interessante que no texto dele, isso chama bastante a atenção, né, que ele vai falando sobre isso como o caminho de criar o povo. Não é o povo de Deus, né? É o caminho de criar sociedades que sejam singulares, né? Que se expressem, que ocupem o seu lugar no mundo, no cenário, digamos assim, dos povos, né? E que tenham uma missão a ser cumprida nesse cenário dos povos. E então, no finalzinho, né, de cada uma desses 4 princípios, o Francisco diz, mas isso também é bom para a evangelização. Então, quer dizer, é como se ele estivesse recordando, né, que a evangelização também tem que se abrir a essa dimensão temporal. Ele diz, né, são tensões bipolares próprias a toda realidade social, estão vendo? Bom, é claro, se a fé é também uma realidade social, né, se não existe fé individual, se a fé é mesmo encontro pessoal, né, se a fé, portanto, é uma vivência articulada, né, com o meu próximo, sobretudo, mas também com o mundo e, claro, com Deus, né? Então, ela, como realidade social, também é trabalhada por esses 4 princípios. Então, Francisco nos diz que os 4 brotam da doutrina social da Igreja. E eles são aptos a promover a paz em cada nação e no mundo inteiro. Estão vendo? Mudar o mundo. E nós estamos diante dessa Igreja como comunidade aberta ou em saída. Uma comunidade aberta ou em saída, que está menos interessada em ser uma fortíssima instituição, né, em ter muitos fiéis e com isso aumentar o seu capital financeiro, porque muitos fiéis significam muito dinheiro, claro, né? Então, é menos interessada nisso, ou até, digamos, quem sabe, desinteressada disso, né? Mas é interessada em oferecer-se para a vida do mundo. Pois é, então, o tempo é superior ao espaço. Esse princípio, gente, são 4, né? Vamos voltar ali. O tempo é superior ao espaço. A unidade prevalece sobre o conflito. A realidade é mais importante que a ideia. O todo é superior às partes. Então, o princípio, o tempo é superior ao espaço, na minha interpretação, o princípio fundamental. Então, nós vamos ter que entender bem o que significa isso. O tempo é superior ao espaço, como princípio fundamental, e depois como que esse princípio fundamental, que é a intuição do tempo, se aplica à questão do todo, da realidade, né, e da unidade. O tempo é superior ao espaço. Então, esse é o princípio fundamental, como ele estava lhes dizendo, né, daqueles 4 princípios
enunciados pelo Papa Francisco como princípios de criação e de cultivo da realidade social. O que se quer dizer com isso, né? O tempo contínuo, é desse tempo que nós estamos falando, não é do tempo do calendário que está aí no desenho, não. Estamos falando do tempo contínuo e não o tempo espacializável e contável. O tempo contínuo não pode ser contável, porque o tempo contínuo é a continuidade de um processo que não pode, portanto, ser dividido em partes, né, para que seja contado. O tempo contínuo não pode ser espacializado nesse sentido. Não pode ser contido num número, por exemplo, o número de horas de um dia, ou de minutos de uma hora, ou de dias de uma semana, ou de semana de um mês, ou de meses de um ano, ou de anos de um século, e assim por diante. Não, esta representação espacial do tempo não é o tempo contínuo, não é o tempo superior ao espaço, não é, essa plenitude que ilumina. Né? O tempo é o contínuo que passa irrevogavelmente, sem retornos. No tempo espacializado, a gente pode regressar. Né? Você pode regressar, por exemplo, você pode retornar um mecanismo qualquer ao seu ponto de partida. Então, você está fazendo um experimento num laboratório, você aciona um mecanismo, o mecanismo funciona até determinado ponto e você, não, vamos fazer de novo. Então, você volta aquele mecanismo, aciona novamente e ele funciona até determinado ponto, mais uma vez. Isso não pode acontecer com o tempo contínuo. O tempo contínuo não tem retornos. E, é claro, se ele é incontável, ele também não tem prazos. Um tempo contínuo, porque, claro, se eu estabeleço um prazo, eu descontinuo o tempo. Eu dou a ele uma ordem de interrupção. Mas o mais importante é que no tempo contínuo de que está falando Francisco, não é? O tempo que é superior ao espaço, que alguns filósofos chamam de duração, outros chamam de tempo real, outros chamam de tempo existencial. Esse tempo gera novidades imprevisíveis. Então, o tempo superior ao espaço, a plenitude, é o processo que gera novidades imprevisíveis. Imprevisíveis, quer dizer, nós talvez víssemos mais ou menos, né, em que direção a coisa vai, mas a gente não sabe exatamente como ela vai chegar lá, não é? E são novidades, quer dizer, a gente não sabe exatamente o que se vai criar nesse processo. O tempo é o fluxo de múltiplos fatores entrelaçados. E, nesse sentido, o tempo é a unidade processual de uma multiplicidade qualitativa. É bem interessante pensar nisso, gente, porque normalmente as multiplicidades, né, os múltiplos, são quantitativos, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão 3 canetas, né? São coisas, são quantidades, né? 3 canetas. Mas aqui nós estamos falando de um múltiplo qualitativo, não é? Ou seja, de um entrelaçamento de qualidades que formam uma nova realidade imprevisível. Então, a temporalidade, né, quer dizer, a existência temporal tem essa possibilidade, a possibilidade da geração do novo. Aliás, só o tempo é capaz de gerar. Então, é disso que está falando Francisco quando diz que o tempo é superior ao espaço, não é? Esse tempo é real e, inclusive, ele pode ser intuído no universo. Há 2 intuições que eu considero que são principais, embora há uma série de intuições do tempo, né? Uma é a intuição da consciência e outra
é aquela intuição que surge das surpresas dos processos sociais. Pelo menos quando a gente entra no processo social, né? A única forma de intuir o tempo é entrando dentro de um processo. Ora, nós estamos no processo da nossa própria consciência, não é? Então, vocês já fizeram essa experiência, todos fazemos, né? A gente prepara uma fala aqui para o simpósio filosófico-teológico e revisa a fala, e revisa os slides, né? E se pergunta, né, se vai, né, talvez eu pudesse falar desse exemplo, talvez eu pudesse falar. E aí, quando a gente chega e começa a falar, as coisas começam a acontecer totalmente diferentes, né, ou bastante diferentes daquilo que nós tínhamos previsto. E isso acontece porque entre a previsão, o momento da previsão e a própria fala, transcorreu esse tempo qualitativo. Algo aconteceu dentro de mim, né? Quer dizer, eu experimentei, por exemplo, mais calor, né? Começou a chover, papai se sentiu mal, teve um pouquinho de falta de ar, estou aqui cuidando de papai e de mamãe, que estavam com Covid, né? Então, quer dizer, tudo isso tece, né, uma qualidade temporal que eu não tenho como prever. E eu não sei exatamente o resultado dessa qualidade temporal em mim. Mas eu sei que, fazendo esse processo, eu vou me transformando e me tornando, inclusive, quem eu sou, não é? Ora, isso acontece também nos processos sociais. Quantas vezes, né, nós entramos realmente num processo social, num processo de diálogo, né? Ou numa relação com outra pessoa, ou numa amizade, né? Num grupo, numa comunidade, e a gente alcança uma situação que era imprevisível, que nós não podíamos absolutamente calcular, e que nós não sabemos como dominar. As coisas, às vezes, escapam do nosso domínio, não é? Pessoas que querem dominar o mundo não gostam de processos, não querem entrar em processos, não querem intuir o tempo, não querem pensar temporalmente e não querem que haja tempo. E eu vou mostrar como é que isso acontece. Então, aqui o tempo tem a ver com o surgimento de um povo. A sociedade é justamente o lugar da multiplicidade e dos conflitos. Numa visão estática e espacial, quando a gente fala de multiplicidade, as pessoas entendem como fragmentação e oposição, multiplicidade. E quando a gente fala de unidade, elas entendem uniformidade, encaixe, né? Joguinho de Lego, quebra-cabeça, peças que se encaixam, peças já moldadas para se encaixar, né? Se trata apenas de saber como encaixar a peça certa no lugar certo e se resolve o quebra-cabeças. Então, isso é uma forma de ver a multiplicidade de um modo estático e espacial. Isso não é ruim, né? Porque isso serve ao cálculo e à previsibilidade, ao domínio e à manipulação. Então, claro, no cotidiano eu tenho que saber quantas vacinas eu tenho e como eu faço para essas vacinas chegarem, aonde elas devem chegar e quanto tempo elas podem durar e qual deve ser o ritmo e o fluxo da vacinação para que eu alcance um percentual X da população totalmente vacinada em tempo Y. Então, isso é o mínimo, não é, que gestores públicos têm que saber fazer. Lidar com a multiplicidade num sentido estático, numérico, espacializado, né? Então, se o gestor público não sabe fazer nem isso, imagina entrar num processo temporal, né? Não vai conseguir. Então, serve ao domínio e à manipulação, né? Ou seja, manipular no sentido de colocar onde se quer, dominar no sentido de saber o que vai acontecer daqui a pouco, né? O reino
não é, da multiplicidade fragmentada, espacializada, é a fabricação e o consumo. Agora, o seu produto, quando a gente pensa numa sociedade, é uma sociedade fechada. Então, uma sociedade da fragmentação acaba sendo uma sociedade fechada. Quer dizer, uma sociedade onde o que importa é o nosso bem-estar e a previsibilidade de tudo. Uma sociedade fechada, como o nome está dizendo, não está aberta a mudanças. Uma sociedade fechada é uma sociedade da dominação total. Agora, o olhar temporal, né, e o sentimento dinâmico captam a multiplicidade não como algo estático, mas como movimento. É o entrelaçamento desse múltiplo em processos. Então, já não é mais da ordem do cálculo, da previsibilidade, do domínio, da manipulação. Como eu disse, isso é real, isso tem seu lugar no mundo, mas não é todo o mundo. A gente não pode viver sem o cálculo, sem a previsibilidade e assim por diante. Mas se a gente vivesse somente do cálculo, da previsibilidade e assim por diante, nós não viveríamos humanamente. Viveríamos como máquinas. O olhar temporal, o sentimento dinâmico, captam essa multiplicidade como integração das diferenças. Infelizmente, não é, a visão estática não é uma visão aberta à diferença. A visão estática é uma visão homogeneizante, não é? Não dá para fabricar carros se a gente tem cada vez peças diferentes. Não dá. Quer dizer, você quer fabricar um carro, você tem que ter todos os parafusos iguais, os pneus iguais, as carcaças iguais, para você fabricar carros em série. Não é? Então, a visão estática, ela tem muita dificuldade de lidar com as diferenças de operários. Imagina um operário que diz que não, eu só consigo trabalhar 3 horas, não, eu consigo trabalhar 8, eu preciso de 15 minutos de intervalo, eu só preciso de 5, não dá. Né? Então, a visão estática é totalmente avessa à diferença. Já a visão dinâmica, a visão temporal, né, viver processos temporais, significa integrar diferenças. Né? É uma unidade de uma multiplicidade qualitativa. A unidade está no processo. Quer dizer, é uma multiplicidade de qualidades que juntos, né, fazem esse processo. Então, o olhar temporal é o olhar que está atento ao vital, ao expressivo, ao singular. Né? O olhar temporal não olha o próprio corpo como se fosse uma coisa que tem que ser moldada e que se vê num espelho. O olhar temporal sente o corpo e é capaz de, por assim dizer, compreender, não é, o processo do corpo num determinado momento. Percebem? É bem diferente, né? Quer dizer, pessoas que às vezes estão assim, num cultivo enorme do corpo, como aparência, vão perdendo o sentimento corporal. A própria consciência corporal pode ser apagada por uma visão estritamente estática da realidade. Não é? Assim, o olhar temporal e o sentimento dinâmico pode captar essa sociedade como sociedade aberta, quer dizer, sociedade em saída, sociedade em transformação. O contrário disso, né, que é o pecado da atividade sociopolítica, diz o Papa Francisco, é privilegiar os espaços de poder em lugar dos tempos dos processos. Isso é muito comum, não é? Privilegiar os espaços de poder. Dar prioridade ao espaço leva ao enlouquecimento de ter tudo resolvido no presente, a tentar possuir todos os espaços de poder e autoafirmação. Priorizar o tempo é ocupar-se com iniciar processos mais do que possuir espaços. Então,
Claro, uma pessoa que vivesse completamente, por assim dizer, espacializada, nesse sentido aqui que nós estamos dizendo, seria uma pessoa completamente insana, enlouquecida, não é? Uma pessoa incapaz de sensibilidade com o sofrimento do outro. Uma pessoa que vive dizendo, e daí? Então, uma pessoa que vive dizendo, e daí, é provavelmente uma pessoa espacializada, uma pessoa que está fissurada pelos lugares de poder. Não quer ser deslocada do seu centro. E isso, quem sabe, também seria o caso, né, da igreja, o pecado da igreja, quando ela se concebe, por exemplo, como uma sociedade perfeita, inquestionável, não é? E que por isso tem que esconder todas as suas mazelas, não é? Porque no fundo não quer mudar. E felizmente, né, como nós vivemos num mundo secularizado, isso não dá certo mais hoje, não é? As pessoas são muito críticas e elas despertam, assim, por assim dizer, a igreja diante desse tipo de mentalidade estática e paralisante. O mundo nos chama à conversão, e isso é maravilhoso, porque isso inverte a ideia de que nós temos que converter o mundo. É ótimo isso. De nascer daí uma igreja mais evangélica, não é verdade? Então, o pecado da igreja, quando divide o mundo em espaços de poder, né, a minha paróquia, um certo bispo chegou ali numa certa capela onde eu celebrava a Eucaristia e disse à irmã, que é a superiora da capela, disse: irmã, essa capela está na paróquia X, mas as senhoras pertencem, fazem parte, participam da paróquia Y. A senhora não acha que seria bom ir para a paróquia X? A irmã disse assim: ora, Dom Z, eu vou perguntar para a comunidade. Aí Dom Z disse assim: isso é uma promessa ou uma ameaça? Aí disse para ela: não, irmã, deixa assim mesmo, deixa para lá. Então a irmã, né, confrontou o bispo e mostrou para ele que o tempo é mais importante do que o espaço. Bom, então, captar a realidade no sentido do tempo, né, é viver na intuição do tempo. Não é adiar as mudanças, né? Não, paciência, vamos ver, depois a gente vê. Não é isso. Isso não é viver temporalmente, né? Viver temporalmente é inaugurar e viver as mudanças por dentro. Né? Ganhar uma nova percepção da realidade como dinamismo, criação e mudança. Compreender que as nossas ações se inserem em processos e que os processos são formados por múltiplas forças em interação. E essas interações se modificam reciprocamente e geram a novidade imprevisível. Ou seja, a gente entrar num processo desses é a gente mesmo sair modificado no final. Não é? E isso pode assustar, porque significa que, mais uma vez, perdemos o controle, não é? Da nossa imagem, da nossa mímica, da nossa rigidez física e psicológica e assim por diante, não é? Ou seja, aceitamos entrar num processo em que somos criados. Claro que aqui somos criados pelo Espírito de Deus, né, que é a força dinamizadora de todos esses processos, né? A sociedade aberta, voltada para a plenitude humana, vai surgindo desse processo como um povo singular e surpreendente. E inaugura novas possibilidades políticas, econômicas, laborais, culturais, festivas. Aquilo que a professora nos dizia ontem, né, que ela era uma mediadora, ela dizia: olha, nós estamos fazendo assim lá na Índia, né? O que vocês acham disso na América? Nós estamos fazendo isso aqui no Brasil, o que vocês acham disso lá na Colômbia, não é? Ou seja, cada povo, cada cidade, né, cada sociedade tem uma identidade singular e uma contribuição importantíssima a dar para todos, não é? Mas para isso só pode entrar, só pode fazer isso entrando no processo temporal.
Então, existem alguns frutos, eu vou falar dos frutos e a gente já interrompe, ou talvez a gente até pode interromper aqui, antes de falar dos frutos, deixa os frutos para amanhã, e quem sabe a gente quer conversar um pouquinho sobre isso que eu falei do tempo, se isso não ficou muito claro, né? Porque nós temos aí uns 5, 6, 7 minutos para conversar, e depois a gente vai interromper para que haja um tempo, né, vivido com um processo de repouso antes das comunicações. Querem fazer alguma intervenção nesse momento? Anísio, os frutos no próximo capítulo. Isso mesmo, Anísio, vai ficar um mistério para amanhã. Que frutos do processo temporal são esses, né? Então, estou vendo aqui que Vitor Luiz Viana tem uma questão. Vitor, acione seu microfone, por favor, e formule a sua questão, sim? Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Como é que está, querido? Tudo bem. Que bom. Álvaro, durante a sua explicação eu fiquei com uma dúvida. Diga-me. Porque pensar na temporalidade muitas vezes nos parece algo que exige uma educação, uma formação. Não é algo totalmente espontâneo, como a gente poderia imaginar, algo que a gente conseguisse fazer naturalmente o tempo todo. Uhum. Então, qual seria o sentido dessa aprendizagem, de pensar na temporalidade? Seria também uma aprendizagem no sentido político? Os gestores, os membros das comunidades também deveriam e são chamados a passar por esse processo formativo, educacional, na temporalidade, compreender diferente a forma de se relacionar com o mundo e com os outros. Eu fiquei com essa inquietação aqui, eu gostaria de escutar alguma palavra. Nós vivemos no tempo, não é? Nós vivemos no tempo, e as sociedades também vivem no tempo, não é? E há processos que são, por assim dizer, independentes da vontade das pessoas. Por exemplo, as sociedades surgem na história e depois morrem, desaparecem, não é? E a gente gostaria que houvesse uma sociedade eterna, mas não tem nenhuma. É só olhar para trás. A maior parte da sociedade do mundo acabou. Não é? Já acabou. E nós estamos aqui, né? Então, eu acho que assumir a temporalidade é assumir essa finitude de que nós estamos aqui por um tempo, né? O Brasil, o povo brasileiro, por assim dizer, está aqui durante algum tempo. Algumas sociedades querem ser hegemônicas, ou seja, querem permanecer para sempre e dominar outras sociedades, né? E há culturas muito antigas no mundo, culturas que inclusive eliminaram muitas outras culturas, né? Que têm um histórico de assassinato grande no seu currículo, das outras culturas, né? A proposta de Francisco é que nós aprendamos, de fato isso exige um aprendizado, né? E que nós aprendamos a gestar a nossa identidade num diálogo social, né? Por isso, a última parte desses números que nós estamos meditando vai falar sobre o diálogo. Nós também vamos conversar sobre isso, né? A educação temporal, né, para gerar ou para fazer nascer sociedades novas, né, ou sociedades que se deem conta de algo, né, porque ela é o seguinte, quer dizer, na história de um povo, né, a gente vai se dando conta de coisas, né? Então esse povo vai compreendendo. Por exemplo, agora que nós estamos compreendendo o que é o racismo estrutural. A cultura brasileira passou a maior parte do tempo da sua existência vivendo tranquilamente o racismo estrutural. Quando eu era criança, eram normais piadas contra negros. Eu digo piadas contra negros, e não, né?
tem piada de português, né? Isso aí nunca é contra, né? Porque se trata de simplesmente de digamos, a captação de uma lógica totalmente diferente. A lógica portuguesa, quer dizer, Portugal é um povo, gente, Brasil é outro. Interessante, nós falamos duas línguas, mas quem já foi a Portugal entendeu isso completamente, né? E que, de fato, fica meio engraçado mesmo quando a gente está convivendo com os portugueses, e até a gente entrar naquele processo, né, da vida, da cultura portuguesa, a gente acha aquilo tudo muito engraçado, e de repente a gente entra e, agora entendi, né? Estou em outro momento, que é outro processo, né? Então, nós vamos vivendo processos, né, históricos que só podem ser superados, quando tem que ser superados, ou aprofundados e enriquecidos, quando devem ser aprofundados e enriquecidos, por meio de um diálogo social. Então, a questão do racismo no Brasil, por exemplo, é uma questão que tem sido dialogada já há algumas décadas. E nós demos passos importantes numa consciência antirracista. Não é? Então, é desse tipo de processos de que nós estamos falando. De fato, exigem educação, discussão, legislação, criação de instituições, de novas leis, de novas práticas, de novos costumes. Não é? E é todo de fato, é todo um tempo exigido para que a nossa sensibilidade hoje seja modificada. Então, eu percebo isso, porque a meditação tem que ser sempre, por assim dizer, em primeira pessoa, né? Eu percebo isso em mim, na questão do racismo, como quando eu era criança e adolescente, era engraçado escutar uma piada racista, e como hoje, né, é uma coisa totalmente odiável e abominável, né, a ponto de gerar em nós um asco em relação a esse tipo de situação. Né? A mesma coisa está acontecendo, por exemplo, com a homofobia na sociedade. Né? A mesma coisa pode acontecer em outros campos tão importantes, como o direito das mulheres. A mesma coisa pode acontecer quando a gente falar dos pobres. Né? Não sei se vocês perceberam, mas na minha colocação eu disse que nós temos vocação de pobres. Quer dizer, nós precisamos nos tornar pobres. Nós temos que nos empobrecer para enriquecer os outros. Ora, isso é uma fala totalmente anti-intuitiva em relação à cultura contemporânea. Né? Não sei, ajudou, Vitor? Eu não sei se era isso que você... Sim, ajudou muito, exatamente. Que bom então. Tá bom, né? Aí vocês pensam em outras intervenções para amanhã. Vamos descansar um pouquinho. A Organização Mundial da Saúde recomenda. Um grande abraço. Fiquem com Deus até amanhã. Hein? Obrigado, viu, gente?